Ela tem 84 anos, um contrato com a maior emissora do país e uma doença incurável no sangue. Por quase uma década, o Brasil inteiro assistiu ao sorriso na tela sem imaginar o que existia por baixo dele. Não havia crise visível, não havia internação dramática, não havia nada que alertasse quem via aquela energia e pensava: essa mulher nunca vai parar. O diagnóstico veio aos 72 anos. Leucemia. O tipo silencioso, que não avisa, não dói de imediato e não tem cura. E mesmo assim, ela não parou. Não saiu das câmeras, não encerrou o contrato, não deixou que uma doença que vai ficar para sempre decida o tamanho da sua vida. O que poucos sabem é que essa recusa em parar não começou com a leucemia. Ela vem de muito antes, de uma infância sem endereço fixo, de um casamento que tentou silenciá-la, de um escândalo que o Brasil assistiu em tempo real e que terminou com um homem morto. Como uma mulher que passou a vida inteira sendo destruída e reconstruída, chegou aos 84 anos ainda de pé, ainda com contrato, ainda aparecendo. E o que uma doença incurável revelou sobre ela que nenhuma novela jamais conseguiu mostrar? Antes de responder, precisamos voltar ao início. Sônia Maria Vieira Gonçalves nasceu em 23 de agosto de 1942, em São Paulo. Mas São Paulo foi apenas o ponto de partida. Filha de um militar adido à Embaixada do Brasil em Buenos Aires e de uma mãe que trabalhava no consulado, ela cresceu sem a estabilidade de um endereço fixo, de uma escola de sempre, de uma cidade que pudesse chamar de sua. Montevidéu, Londres, Buenos Aires. A infância de Susana foi vivida em malas, em línguas diferentes, em culturas que ela precisava absorver depressa antes de ir embora de novo. Para a maioria das crianças, isso seria desorientador. Para ela, virou combustível. Foi em Buenos Aires que ela descobriu o balé. E foi no balé que ela encontrou a primeira versão de si mesma, a menina que se movia com precisão num mundo que nunca ficava parado. Ela se apresentou no Teatro Colón, uma das casas de espetáculo mais imponentes do mundo, antes mesmo de imaginar que um dia seria o rosto de uma emissora vista por milhões. De volta ao Brasil, formou-se em artes pelo Teatro Municipal de São Paulo. Em 1962, estreou como atriz na TV Tupi. Tinha 20 anos, tinha convicção e tinha também um casamento pela frente que quase interrompeu tudo. Régis Cardoso era diretor de televisão. Era o primeiro namorado, o primeiro marido. E foi ele quem, por pressão, fez Susana abandonar a carreira para ser dona de casa. Ela obedeceu. Deixou as câmeras, o palco, o movimento, tudo aquilo que a fazia ser ela mesma, e ficou em casa. Em 1964, nasceu Rodrigo, seu único filho. E foi Rodrigo quem, sem saber, libertou a mãe. Porque depois do nascimento do filho, Susana voltou a trabalhar. E dessa vez, não havia marido no mundo capaz de fazê-la parar de novo. O casamento durou até 1972. Quando acabou, ela já estava construindo o que viria a ser uma das carreiras mais longas da televisão brasileira. Em 1970, a Rede Globo a contratou. O que começou ali não foi apenas um contrato de trabalho. Foi o início de uma aliança que dura até hoje, mais de 50 anos depois, em uma era em que a Globo já descontinuou esse modelo de vínculo para quase todos os outros. Susana Vieira é hoje um dos poucos nomes que ainda mantém contrato de longa duração com a emissora, ao lado de Fernanda Montenegro e poucos outros. Mas o caminho entre a estreia e a lenda não foi pavimentado de glória contínua. Houve décadas de trabalho duro, de personagens que exigiam tudo, de uma vida pessoal que virou manchete pelas razões mais dolorosas. Depois de Carson Gardiazabal, com quem viveu quase 20 anos, veio Marcelo Silva, um relacionamento que terminou em escândalo público, em acusações de roubo, de chantagem,
de traição. O homem que ela chamou de marido foi encontrado morto em 2008 por overdose de cocaína. Susana estava com 66 anos. Havia enterrado um casamento, um escândalo e mais uma versão de si mesma que o Brasil havia assistido desmoronar em tempo real. E mesmo assim, ela continuou aparecendo. Continuou trabalhando. Continuou sendo Susana Vieira, com aquela energia que parecia não ter fundo. O que ninguém imaginava é que, enquanto ela sorria para as câmeras, algo estava mudando silenciosamente dentro do seu sangue. Em 2015, Susana Vieira tinha 72 anos, um contrato vitalício com a Globo, 2 netos e uma carreira que havia sobrevivido a tudo que a vida tinha tentado jogar contra ela. Foi nesse ano que o diagnóstico chegou: leucemia linfocítica crônica. 3 palavras que ela não pronunciou em público por muito tempo. Não porque tivesse vergonha, mas porque Susana Vieira sempre soube que algumas batalhas se vencem primeiro no silêncio, antes de qualquer plateia ser informada. A LLC, como os médicos chamam, não é o tipo de leucemia que aparece do nada e derruba uma pessoa em semanas. É mais traiçoeira do que isso. Ela se instala devagar, sem aviso, sem dor imediata, sem o drama visível que alerta quem está por perto. Na maioria dos casos, o paciente só descobre porque faz um hemograma de rotina e os números não batem. As células malignas existem, multiplicam, mas ficam quietas, como um inquilino silencioso que você não convidou e não consegue expulsar. E é incurável. Não existe transplante de medula que resolva. Não existe cirurgia. O que existe é controle, monitoramento, tratamento de manutenção e a convivência permanente com uma doença que não vai embora. Além da leucemia, veio outro diagnóstico: anemia hemolítica autoimune. O próprio sistema imunológico de Susana começou a destruir seus glóbulos vermelhos, o corpo atacando a si mesmo, como se não soubesse mais distinguir inimigo de aliado. Susana ficou com esse peso por quase uma década antes de tornar tudo público. Quando finalmente falou, foi no Fantástico, em maio de 2024. E o que ela disse não foi um desabafo de quem estava pedindo pena. Foi a declaração de alguém que havia feito as pazes com uma verdade difícil. Eu tenho leucemia linfocítica crônica, que é uma doença, não tem cura, e não adianta fazer transplante de medula. Mas estou em remissão. Essa doença, parece que foi Deus, me deixou em paz. Em paz. 2 palavras que custaram anos para ser ditas com sinceridade. Porque a paz que Susana descreveu não veio fácil. Veio com disciplina. Veio com a rotina de exames que não param, de consultas que se repetem, de uma atenção constante ao próprio corpo que a maioria das pessoas nunca precisará ter. Ela descreveu sua rotina sem dramatismo. Os exercícios que os médicos mandavam, a alimentação que ela seguia sem abrir mão do arroz com feijão e da farinha que adora. Uma mulher de 84 anos que se recusa a transformar a doença na personagem principal da própria vida. Mas é preciso entender o que significa carregar esse diagnóstico com a câmera sempre ligada. Susana Vieira não é uma pessoa comum que pode processar uma doença incurável na privacidade de casa. Ela é um símbolo. Durante décadas, o Brasil inteiro a associou à vitalidade, ao exagero alegre, ao glamour sem filtro. A mulher que disse em entrevista que seu cabelo custava R$6.000 e estava felicíssima. A mulher que aparecia no carnaval, nas festas, nos programas de auditório, irradiando uma energia que envergonhava pessoas 40 anos mais novas. Revelar a leucemia era também revelar que esse símbolo tem fissuras, que por baixo da performance há um corpo que luta todos os dias contra si mesmo. E mesmo assim, ela revelou. Em 2024, além de tornar o diagnóstico público, Susana lançou sua autobiografia, intitulada Senhora do Meu Destino, referência ao papel que a consagrou definitivamente no imaginário do público brasileiro. Maria do Carmo
a nordestina que perdeu a filha e reconstruiu a própria vida do zero, foi o personagem mais assistido de sua carreira. E havia algo de espelho nessa escolha, porque Suzana, assim como Maria do Carmo, passou a vida inteira reconstituindo o que foi quebrado. O casamento que tentou silenciá-la, o escândalo que a expôs, a doença que chegou sem pedir licença. E em 2025, aos 82 anos, ela ainda estava em cena, literalmente. Participou do show 60 anos da TV Globo, ao lado de Ivete Sangalo, Adriana Esteves, Glória Pires e outros nomes que definiram décadas da televisão brasileira. Suzana entrou no palco como Branca Letícia, mais uma personagem numa lista que já não cabe mais em nenhum currículo convencional. Enquanto outros da sua geração foram sendo descontinuados, enquanto a Globo foi encerrando contratos históricos e substituindo o modelo vitalício por acordos por obra, Suzana permaneceu. Não por inércia, não por nostalgia institucional, mas porque ela ainda entrega, ainda aparece, ainda é Suzana Vieira. Em março de 2026, a imprensa voltou a falar sobre ela, sobre o contrato que sobrevive, sobre a doença que persiste, sobre os netos Rafael e Bruno, sobre a mansão na Barra da Tijuca, avaliada em 10 milhões de reais, onde ela vive cercada de uma vida que construiu tijolo por tijolo ao longo de 6 décadas. E sobre o salário que, nas palavras dela mesma, deu uma grande diminuída, mas ainda existe. Há algo de ironia estrutural nessa imagem. A mulher que foi mandada embora da própria carreira pelo primeiro marido, que teve a vida privada destruída em público pelo último, que recebeu um diagnóstico de doença incurável aos 72 anos, ainda está de pé. Ainda tem contrato. Ainda aparece. A doença não a parou. O escândalo não a apagou. O tempo não a dobrou. E é exatamente esse acúmulo, essa recusa obstinada em desaparecer, que torna o que vem a seguir ainda mais comovente. Porque por mais que Suzana Vieira pareça invencível, há um custo silencioso nessa persistência. Um custo que ela mesma já admitiu, nas entrelinhas, quando ninguém esperava que ela fosse tão honesta. Aos 84 anos, Suzana Vieira acorda todos os dias com uma doença que não vai embora. Não é metáfora, é fisiologia. As células estão lá, no sangue, silenciosas, mas permanentes, lembrando a cada hemograma que o corpo tem, seus próprios roteiros, e não consulta ninguém antes de escrever. Mas o que ela faz com isso diz mais sobre quem ela é do que qualquer personagem que já interpretou. Ela faz os exercícios, segue a alimentação, vai às consultas, mantém a disciplina que a medicina exige. E quando a câmera liga, ela aparece como Suzana Vieira, com toda a carga que esse nome carrega, sem deixar que a doença tome o lugar principal no enquadramento. Há uma frase que ela disse, quase de passagem, que ficou guardada entre vírgulas numa entrevista que o Brasil leu depressa demais. Disse que a leucemia, de alguma forma estranha, a deixou em paz. Que a preocupação que a idade vai trazendo encontrou nessa doença não um inimigo a mais, mas uma espécie de clareza. Como se saber que o corpo tem um limite tornasse cada dia mais nítido e não mais pesado. Essa paz não é resignação. É a paz de quem já perdeu o medo de perder. De quem foi mandada embora da própria vida pelo primeiro marido e voltou. De quem teve o nome no centro de um escândalo e continuou trabalhando. De quem ouviu doença incurável e decidiu que isso descrevia o sangue, não a trajetória. Suzana tem 2 netos, tem um filho, tem uma carreira que dura mais do que muitas instituições brasileiras. Tem um contrato com a emissora que a formou, num tempo em que esse tipo de vínculo já é quase arqueologia. E tem uma doença que convive com tudo isso, sem ser maior do que nada disso. O Brasil a conheceu como vilã, como heroína, como mulher que perdia e ganhava diante das câmeras com a mesma intensidade.
O que poucos viram é que a maior performance de Suzana Vieira nunca foi numa novela. Foi essa, a de aparecer todos os dias com leucemia no sangue e recusa no olhar e continuar sendo, sem pedir permissão a ninguém, exatamente quem ela sempre foi. Algumas pessoas envelhecem, outras amadurecem. E algumas, muito raras, simplesmente persistem, como se a vida tivesse tentado de tudo e ainda não tivesse encontrado argumento suficiente para fazê-las parar. Suzana Vieira é uma dessas.